O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Ó, Rubinho, agora entrando no teu território, saindo do nosso e entrando no teu, como que nasceu esse teu interesse pela política? Cara, é meio engraçado porque desde sempre. E novo, cara novão, Não, meu. Novo, a cabeça é de velho, vai. Mas assim, é desde sempre. Parece piada, mas eu sempre gostei de ver horário político, debate. Eu era moleque e ficava acompanhando. Eu achava sensacional, eu gostava do Enéas. Enéas era bom, né? Inclusive, cada vez mais eu gosto dele. Não, né? incrivelmente. Tem o Enéas, o vídeo dele, né? A entrevista dele no Roda Viva de 94... Cara, é muito atual, velho. Exatamente. É o cara tava 30 anos atrás e ele tá atual. É uma coisa fora de série. A capacidade intelectual dele, ele é muito além da média. Assim, se eu estudar a vida inteira, eu acho que eu não vou ter o intelecto dele. É fora do comum. Só que, por uma fatalidade do destino, meu pai também é político. Só que depois, né? Meu pai não era. Na época, meu pai trabalhava de técnico de segurança numa empresa. Aí, lá para 2004, meu pai disputou a primeira eleição, perdeu, aí eu fui começando a acompanhar por ele, e aí eu comecei a me envolver mais na política. Lá no interior, sou de Vinhedo, né? Comecei a ter uma participação maior, aí tive participação nos atos contra a Dilma, enfim, impeachment. Foi aumentando minha participação política, até que mudei para São Paulo, trouxe meu escritório de advocacia para cá. E aí continuei trabalhando com ativismo político e tal, até que calhou que eu fosse eleito vereador em 2020, e aí eu passei a participar realmente aí como um ator político, né? Você foi eleito vereador em 2020 e agora se reelegeu. Fui reeleito, exato. Meu primeiro mandato foi em 2020, fui eleito com 33 mil votos e agora fui reeleito com 101 mil. Caramba, 101 mil? 101 mil. Vereador em São Paulo, 2020. E agora, 24. Tá. Minha vida é em São Paulo. Legal. Eu saí do interior, vim pra cá. Pô, você triplicou a quantidade de votos. Graças a Deus, cara. Foi muito legal isso. Show de bola. Assim, um elogio pra quem cuida das redes do Rubinho, que os cortes são incríveis. O Bruno Wilker, o Kleber, Denison, o pessoal é 10. Os cortes são bons, né? Opa, me ligando aqui. Eu só não gosto da marca d'água. Eu vou fazer um projeto de lei para extinguir qualquer marca d'água de políticos aqui, que sempre quando eu preciso de um vídeo, vem uma marca d'água gigante. Assim, no meio, assim. Isso, na cara do cara. A marca d'água. Por exemplo, eu tô falando aqui, a marca tá aqui, então criarei um projeto contra isso. Mas sabe o cara que mais usa a marca d'água não é político, é o Sam Puncher, né? Que ele é do Twitter. É verdade. Muito bom, ele acha uns vídeos muito rápidos, né? Sempre tem a marca d'água dele lá, ele se lasca também. Ô, Rubinho, tem aquela ideia, né, pra gente, que é assim, a pessoa ela quer entrar na política, ela tem uma ideia, e aí é aquele clássico do Brasil. Depois que entra, a pessoa não consegue fazer mais nada. Qual foi a tua impressão? Qual foi eu vou usar fantasia, porque eu não consigo achar outro sinônimo. Qual foi a fantasia que você perdeu rápido entrando lá? Aquela ideia que você tava... Não, isso aqui dá... Aí quando você entrou... Isso aqui não vai dar. Assim, eu já tinha um pouco da ideia da dificuldade, que eu trabalhei com política há bastante tempo e como eu venho no ativismo, eu sabia das dificuldades que é articular, porque você tem muita gente arcaica, muita gente que pensa diferente, e é difícil você fazer essas pessoas entenderem que os tempos estão mudando. Todo projeto extremamente ideológico gera uma dificuldade de ser implementado e a gente sabe que vai ter essa briga. Mas a minha frustração mesmo, eu tenho duas do primeiro mandato.
A primeira, no aspecto de fiscalização, de justiça mesmo, é a CPI das ONGs, que busca investigar as ONGs que desviam dinheiro no centro de São Paulo e estão, de alguma maneira, ligadas à figura do Júlio Lancelotti. Teve uma pressão externa muito grande em cima da Câmara, eu já tinha as assinaturas para abrir a CPI, tinha acordo com o presidente da Câmara da época para abrir a CPI, mas a pressão política de fora, enfim, outros elementos vieram e abafaram aquilo, que é uma perda muito grande. E o segundo é uma questão puramente técnica, mas que teria um impacto na vida das pessoas muito grande. Eu fui relator da comissão que privatizou a Sabesp em São Paulo. Eu toquei a privatização da Sabesp. E aí a gente fez uma visita em loco nas represas, na Billings e Guarapiranga, para entender como é que está a situação da água de São Paulo. E eu cheguei lá, a água está podre. Ainda está. Você passa com o barco, sai bolinha de uma água preta, porque há muito esgoto não tratado. A culpa é da Sabesp? Não. É da Prefeitura de São Paulo? Também não. A culpa é das invasões nas áreas de preservação permanente. Crime organizado, movimentos de moradia, eles vão invadindo áreas de preservação permanente, desmatando e construindo comunidades constituídas. Lá tem água, tem luz, só não tem coleta de esgoto. Eu comecei a encher o saco da Sabesp porque tinha que coletar o esgoto dessas pessoas. Eu queria saber o que precisa de dinheiro, eu vou atrás para resolver o problema. Eles falaram não, abriram um mapa e falaram, tá vendo aqui, Rubinho? Isso é uma ZEPAM. Então, para nós, isso é uma área ambiental. Tem fauna e flora, tem macaquinho pulando, onça. E você chega lá, é uma área urbanizada com um monte de barraco de 2, 3 andares, jogando esgoto no chão. Como é que eu resolvo isso? Bom, sou presidente da Comissão de Política Urbana, e a gente tinha ali a questão da revisão da lei de zoneamento. E aí a gente criou as EIS 4. As EIS 4 eram áreas com potencial construtivo menor, mas que você podia fazer prédios. E aí você transformava a área ambiental em ZEIS 4 para que você pegasse aquela área muito grande onde tinham barracos, colocasse numa área menor, desse moradia digna para essas pessoas, um apartamento com elevador, tudo bonitinho, e pudesse reflorestar em volta. Teve uma pressão, isso foi aprovado na Câmara, teve uma pressão da imprensa desinformada e uma pressão da esquerda muito grande, e o prefeito acabou vetando por conta dessa pressão, e a gente continua com a água podre por conta disso. Isso é uma frustração que eu tenho no aspecto técnico na Câmara. Porque por mais que um projeto seja bom, se há uma contra-informação burra muito forte, capaz de mobilizar, em determinado momento político eles acabam segurando um projeto que faria bem para milhões de pessoas, porque é água que todo mundo bebe. Boa. Ô, Rubinho, geralmente, né, um candidato, ele tem sempre uma pauta primária que o ajuda ao impulsionar. Qual que foi a tua pauta? Que tu fala, cara, foi aqui que a galera conseguiu ver que eu conseguiria oferecer uma segurança para a população, alguma pauta, aquela pauta principal que te impulsionou? Depende. Em 2020 foi o processo. Eu sou advogado e eu tinha o hábito de processar todo mundo. Então, quando o Lula foi preso, eu entrei com a ação que tirou o motorista, assessor, cartão corporativo dele. Quando sobrou 10 milhões no caixa da Lesp, eu entrei com uma ação e derrubei. O presidente da Lesp ia distribuir para todo mundo. Sobrou 10 milhões, eu vou ratear aqui entre a galera. Ao invés de retornar para o caixa do executivo, investir em saúde, educação, segurança. Ele já tinha pago para os funcionários, eu ganhei uma ação e fiz devolver tudo para o cofre do Estado. Quando o Lula tentou ser candidato, eu fui advogado que impugnou a candidatura dele em 2018. Então isso me tornou conhecido e tanto que o slogan da minha campanha em 2020 era vamos processar tudo. Que legal. Que era justamente atrelado aos Senhor processo, né? E à fiscalização. Eu mantenho isso até hoje. Só que isso, as ideias e o todo, ele vai evoluindo. E a fiscalização evoluiu para o combate a pancadão e a baile funk em São Paulo. Então a campanha de 2024 era justamente a pauta de segurança atrelada à fiscalização e o combate a baile funk. Tanto que meu jingle era um funk dizendo que ia brecar o baile, que estava atrelado a isso. Eu faço essas operações há mais de 2 anos, nos finais de semana nas comunidades, para combater baile, aprender paredão de som, enfim, fechar a adega. Eu moro bem perto do Paraisópolis. O que mais tem é isso. Eu morava por ali. Eu moro perto do estádio e às vezes eu escuto da minha casa. Não é assim muito perto, mas assim, perto do estádio, e o Paraisópolis tá subindo ali a Giovanni Gronk.
Meu, às vezes eu escuto da minha casa, cara. Eu morava lá em cima no Paulistano, ali na David Ben-Gurion, sabe? Sim. Monte Quemel. Era um pouquinho mais perto, só que de frente. A gente fez operação em Paraisópolis no ano passado, acho que em maio, junho, mais ou menos. E desde então diminuiu o baile em Paraisópolis. Por conta da operação, sim, mas principalmente porque a gente tem a PM baseada em Paraisópolis nos finais de semanas para diminuir o baile. Só que acontece que em todo lugar em São Paulo, onde tem uma comunidade, tem um pancadão hoje. Semana passada a gente foi em Cidade Tiradentes, a gente fechou 3 bailes em uma noite. Caraca, entendeu? meu. Tudo na mesma região. Só que estava acontecendo o baile no Jardim Jaqueline, estava acontecendo o baile no Jaguaré, estava acontecendo o baile em... fugiu o nome agora. Esqueci o nome do outro lugar. Estava acontecendo o baile na Brasilândia, estava acontecendo o baile para a cidade inteira. Então, ou a gente... eu não consigo combater todos. Então, a gente está tentando criar uma política pública para que as forças de segurança atuem conjuntamente nesse modelo de prejuízo para os vagabundos que organizam baile funk. Que para mim é vagabundo. É festa do crime organizado. Como isso tem que acontecer? Primeiro, as subprefeituras têm que autuar e demolir as adegas. Elas não têm alvará, elas normalmente estão em área pública invadida, não são moradias, então você consegue chegar lá com uma retroescavadeira e meter a pá e derrubar tudo. Eu fiz isso no Jaguaré, deu certinho. Segundo, a operação tem que ser conjunta entre a Polícia Civil, a GCM e a Polícia Militar para chegar no local pouco antes do baile começar e apreender tudo, carro de som, paredão, fechar as adegas e colocar nos inquéritos. Se a gente faz isso em toda a cidade, nesse modelo, eu garanto que em 6 meses acaba o pancadão. Porque assim, o baile, ele não é dentro de uma balada. Não, no meio da rua. No meio da rua. Então precisa de toda uma organização das pessoas que vão participar, que vão produzir, planejar o baile pra que aconteça, né? Tipo, tem o cara do som, tem o cara da bebida, tem o cara... tem a galera que vai fazer a festa. Então, assim, precisa de toda uma organização. Se pelo menos isso acontecesse num lugar fechado, controlado, aí poderia funcionar, né? O problema é que é no meio da rua, não é isso? Não, e rola uma grana absurda no meio disso. Inclusive, tem inquérito de lavagem de dinheiro do crime organizado no meio dos bailes funk. Na cidade de São Paulo, teve busca e apreensão da Polícia Civil, uma mega operação ao redor disso. Isso é divulgado nas redes sociais. Você entra, tá lá, baile tal, dia tal, o cara que vai tocar, o horário que começa. O crime tá por trás disso. Só que você tem as adegas que estão fomentando isso, fornece bebida, fornece banheiro, fornece estrutura. Você tem as tabacarias que vão na mesma linha. O infeliz que leva o paredão de som. Em Heliópolis, eu estourei o baile do Elipa lá, tinha palco no meio da rua, montado de alvenaria. Não é possível que a subprefeitura do Ipiranga nunca foi lá e viu que o cara fez um palco de alvenaria no meio da rua, com umas caixas de som dessa lapa assim embaixo do palco, e ninguém faz nada. Então você tem uma negligência, eu não digo que é nem da prefeitura, tá? Que a prefeitura não tem como ver isso. É dos subprefeitos da região com relação aonde acontece o pancadão, dos agentes gestores que fazem vista grossa, que não fiscalizam direito, não cumprem a função deles, e isso permeia o ambiente para que aconteça o baile. Uma força-tarefa voltada para isso resolve o problema. Eu sei que a Polícia Militar, o Capitão Derrite, tem feito um trabalho sério nesse sentido, eles dão todo o apoio possível. A Polícia Civil faz o mesmo. Eu sei que o prefeito hoje ele tem entrado na linha também de combater o baile. A questão são as subprefeituras. E Rubinho, quando você já teve numa operação, você já foi com a polícia? Toda semana, há 2 anos a gente vai, o que eu recebo de ameaça, porque a gente organiza, participa dessas operações, vê como funciona a organização, tudo, e a gente vai para o fronte junto com a polícia. Naturalmente, eles rotulam ao redor do vereador que está oficiando e fazendo os requerimentos para que aconteça aquela operação. E você nunca teve retaliação? Como é que é? Quando vocês chegam, eles já estão ligados à polícia e já vai desfazendo tudo? Não, mais ou menos. Assim, criminoso é igual rato, né? A polícia chega, eles correm para todo lado. A partir do momento que a gente chega no local, eles começam a se evadir, se esconder, sobra os donos do estabelecimento e a gente fecha os estabelecimentos, faz a apreensão, dá o prejuízo, vai todo mundo para a Polícia Civil, fazer os boletins de ocorrência e a gente retorna depois para evitar que o baile se instale novamente. Porque assim, eu imagino
que eu nunca fui num baile, mas eu imagino, se é um negócio no meio da rua, a não ser que todo local que esteja sendo feito o baile concorde, né? Alguém deve denunciar, alguém começa a ver a movimentação, sei lá, alguém liga, alguém avisa. São centenas de denúncias por dia. Isso porque as pessoas têm medo de denunciar, porque naturalmente sofrem retaliação dos organizadores. Mas chegam denúncias para o PSIL, para a ouvidoria da prefeitura. A lei do PSIL, né? E chegam denúncias no meu gabinete. Qualquer pessoa no meu Instagram entra lá, consegue fazer a denúncia, eu faço ofício e monto a operação para correr atrás. Acontece o quê? Eles contam com a negligência mesmo do poder público, a falência do poder público. O pancadão nada mais é do que a festa do crime em São Paulo. É o que eu falo. A única coisa que chega antes do som é o fuzil nessas festas. É um absurdo isso. E como é que tá a CPI? E deixa eu te fazer a pergunta mágica também. Como é que você chegou nesse projeto e quem é contra? Adivinha quem é contra? A CPI está aprovada, tá para os líderes partidários indicarem membros. Eles têm até semana que vem para fazer as indicações. Quem foi contra? O PT e o PSOL. Agora eu falo, sempre que tem crime, você tem o PT e o PSOL defendendo quem? O criminoso, nunca a vítima do crime. Impressionante. O objetivo da CPI é investigar exatamente tudo que está por trás, quem está lucrando, quem está ganhando, e criar uma política para combater esses bailes. Eu já tenho um projeto de lei, inclusive, para destruir financeiramente quem está por trás. A multa, ela começa em 50 mil para quem leva o paredão de som e para quem fornece energia, vende bebida no baile. E ela é uma multa que ela dobra na reincidência. Então ela vai para 100, reincidiu 200, e assim vai. O cara vai ficar participando, a gente vai estourar ele financeiramente. E não é só no CNPJ, é no CPF da pessoa. Então ele responde na pessoa física. O que eu aprendi em 2 anos combatendo o baile funk, a única forma de resolver é dar prejuízo para quem organiza. Porque do resto ninguém tem medo de nada ali. E falar em prejuízo, Rubinho, geralmente quanto que movimenta de grana um baile? Você tem uma noção? Olha, a gente estima que por noite role mais de 100 mil reais por baile. Isso na periferia. Tem lugar, eu soube no Jaguaré, por exemplo, aí a gente estima mais, que tinha camarote vendido a R$1.000. Camarote? Agora você imagina o seguinte, uma área invadida no meio de uma comunidade periférica, onde as pessoas são mais pobres, e o camarote custa R$1.000. E combo de Gold Label, eu já percebi que eles gostam muito de Gold Label, todo pancadão que você vai tem um monte de garrafa de Gold. Sim, eu não teria coragem de abastecer meu carro com aquilo lá, tá na cara que é falso. Mas eles vendem aquilo e a galera consome como água. Você vê menina de 13, 14 anos tomando no bico. Assim, completamente bêbadas, andando pela rua. Eu nem sabia que existia Gold Label. Também não. Pra mim, ia parava no Blue Label, não era Red? Black, Blue, Red. Não, mas o Gold é antes do Blue, pelo que eu entendi. O Blue é 18 anos e o Gold é 15. Eu já não tenho um mínimo conhecimento. E teve... Acho que o Gold substituiu o Green, inclusive. O Green Label, tinha o Green Label.